sabem o que fazem. Quantas vezes nós nos colocamos em abismos por ações de outras pessoas? Né? Quantas vezes nós nos colocamos em abismo por conta das nossas ações, das nossas reações, das nossas reflexões em relação a outros? O quanto isso nos deprime, o quanto isso nos angustia, né? Então, o quanto nós provocamos as nossas angústias. Então, a conversa de hoje vai ser nesse sentido, o quanto nós provocamos as nossas angústias, as nossas desgraças. De acordo com... E a desgraça é uma palavra engraçada, né? Porque quando os nossos avós, eles não gostavam, não fala essa palavra, né? Eles não gostavam que nós pronunciássemos a palavra desgraça, para não atrair aquilo que essa palavra significa, né? Mas hoje eu vou começar, em vez de a gente vai trabalhar com a definição de desgraça, o que seria essa desgraça, eu queria começar pelo final. Eu tinha planejado uma poesia para o final. Algumas pessoas aqui já até conhecem essa poesia, mas eu queria provocar esse despertar e essa reflexão agora no começo, para que essa reflexão possa nos conduzir nesses 40 minutos que nós temos pela frente. Né? É uma poesia de Eduardo Alves de Costa, chamada Casulo Vazio. Ela começa assim: sentei no despenhadeiro e ali fiquei, deixando vagar a imaginação. A manhã era tão fria que a própria natureza recolhera a costumeira alegria. Nenhum pássaro ou vento, nenhum ramo se punha em movimento. E assim, aplacados os meus instintos, deixei que indistintos vultos emergidos da bruma tocassem minha mão e me conduzissem ao recanto no qual solitário pulsa o coração. Inclinei sobre ele, apurei os meus ouvidos, e dentre o espesso rumor que faz a vida ecoar nas veias, chegaram-me alguns auridos distantes, quase irreais, mas ainda assim, por tê-los há tanto tempo aprisionado no meu peito, pude compreender o que dizia. Onde vais? Perguntou num tom angustiado, de quem mais quer indagar do que saber. Vou para a morte, respondi com ironia. Calou-se por um instante, e eu, de fato, pensava que morria. E ele continuou: mas é para a vida que nasceste, disse ele, pulsando ainda mais forte. Não permitas que a tristeza, o desânimo e a descrença te desviem do caminho. Vives com alegria, assume seu destino como um guerreiro soberano. Que a beleza seja seu guia e a esperança a luz que te dei quando eras uma criança. Não ouças a gente que maldiz a vida, sua alma é sombria e dela só nos chegam medos. Abandona esses frutos azedos e vai em busca da essência do seu ser. Quanto à morte, não te preocupes em buscá-la, pois ela anda sempre contigo, desde o dia que te viu nascer. Ela te arrebatará um dia, mas o que fizeres na vida há de permanecer. Levantei-me então e segui meu caminho, abençoando esse vulto esguio que me serve de companhia. E quando ele sorri com as descarnadas gengivas, eu sei que ele exerce seu papel a fim de tornar-me mais desperto e me deixar ainda mais forte. Pois estou no centro da ampulheta e a vida é uma ilusão. Antes que o chão se abra sobre mim, quero brilhar intensamente e consumir o último vestígio do meu ser. Já que a morte me tem suspenso sobre o abismo por um fio, que leve de mim apenas um casulo vazio. Essa poesia é de Eduardo Alves Costa, e eu a descobri num livro de autoajuda, há alguns anos atrás. E ela já me acompanha há um bom tempo, né, mãe? Muitos. Por que falar muitos? Não precisava dar de 10. E ela me toca muito porque ela fala de um período de encontro, um período onde as pessoas estavam num grau de desespero, a pessoa se encontrava num grau de desespero, desamparada e sem saber o que fazer. E quando ela se reencontra, porque ela está conversando com o coração dela, é a sua consciência que está falando com ela, são os aulídos da sua consciência que falam com ela. E quando ela permite esse encontro, esse momento de despertar, ela consegue reconduzir a sua vida, seguir a sua vida como um guerreiro soberano. E eu acho que assim, eu já podia encerrar a palestra aqui, eu acho. Porque eu acho que essa é a nossa tarefa. Nós conseguimos assumir a nossa vida como guerreiros soberanos. Né? Então,
todas as motivações das desgraças, todas as razões das melancolias, elas conseguem ser combatidas através de nós nos assumirmos e nós nos promovermos esse debate. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, e o Setembro Amarelo está aí para isso, é para demonstrar, né, que essas causas psicológicas, né, a depressão, a melancolia, a ansiedade, elas têm fundo emocional, elas podem ter origem emocional, mas elas também precisam, de acordo com o estágio de cada um, de um tratamento clínico. Então, assim, a fé é importante, a dedicação é importante, mas o Setembro Amarelo está aí para demonstrar o quanto que a ajuda é determinante nesse sentido, né? E, assim, só para reforçar, já que a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, o telefone do Centro de Valorização da Vida é 188, ele atende 24 horas, então todas as pessoas que estiverem precisando, né, só discar 188 a qualquer instante, que vai ter alguém preparado para auxiliar no momento que for. E aqui na Casa Espírita a gente tem atendimento fraterno, é só falar com o trabalhador da casa, para a gente poder, para que possa prestar o auxílio que for necessário. Agora, entrando no nosso tema, mais detalhadamente, o que seria desgraça? O que a gente entende como desgraça? O que a gente entende como desgraça? A miséria é uma desgraça? Sim. A miséria é uma desgraça. E o que seria essa verdadeira desgraça? Por que a miséria seria uma desgraça? Aqui a gente tem o conceito de desgraça ser algo ruim, né? Exato. A gente não analisa mais à frente, aí acabou, é ruim, pronto. É algo que é muito ruim. Então a miséria a gente associa. De uma maneira geral, a gente entende a desgraça como alguma coisa ruim, né? Algum acontecimento que gere desagrado, que gere pavor, que gere pânico, Que né? desestruture, né? Que desestruture a pessoa e que nos deixe desafortunado, de alguma maneira. E o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos define como desgraça? Eu vou ler um pedacinho do Evangelho agora. Trata-se da aflição humana e suas consequências, tanto nesta como em outras existências. E olha o que nós chamamos de atenção aqui para a gente. Que as nossas aflições, elas são consequência de ações, tanto nesta quanto em outras existências. Então, nós provocamos nessa existência e recebemos a influência de existências pretéritas. E chama a atenção para mais uma coisa. Se existe uma verdadeira desgraça, haverá uma falsa desgraça? E continua. Vemos no fogão sem lume, no credor e ameaçador, na angústia e na traição, que são os lugares onde a gente vê a desgraça. Mas esquecemos de que toda ação humana deve ser vista pela sua consequência e não por ela em si mesma. E também dizendo o seguinte, a gente esquece que toda ação humana ela deve ser vista como pela consequência, não pela ação em si. O que ele está querendo dizer com isso? Acontece A desgraça vem devido às nossas consequências. E a gente analisa, por exemplo, o caso das tsunamis, né, que é um exemplo grandioso, né, que é uma desgraça. As tsunamis provocaram a morte de muitos, né, mas a gente não entende aquele sentido imediato. A gente vê aquele sentido imediato, a morte imediata de diversas pessoas, mas nos falta a compreensão de entender o efeito daquilo. A gente não deseja a morte de ninguém, né, mas a gente tem que entender que as dificuldades elas fazem parte de nossas provas e nossas expiações. Né? Mais para frente, vai ser colocado dessa maneira. Mas o que vai determinar a maneira que compreendemos isso é a forma, é o conhecimento que nós temos acerca tanto das ações quanto das nossas orientações espirituais, tanto da doutrina espírita no nosso caso. Então, assim, compreender que nós precisamos passar por provas e expiações para o nosso progresso, né, nos faz entender melhor, ou melhor, deveria nos fazer entender, né, o porquê que nós passamos por determinadas situações. Nós, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, nós provocamos as situações de desconforto.
E quais são as, como eu falei anteriormente, as causas das aflições, elas estão relacionadas, vou deixar anotado aqui no quadro, que quero que fique bem apagando, né, gente? Então, para bonitinha a letra. Depois eu texto. Então, a gente tem as causas das aflições. Não vou nem escrever desgraças, porque as aflições, elas vêm em decorrência dessas desgraças. Nós ficamos aflitos à medida que nós passamos por essas situações complicadas. Causas das aflições. Faz tanto tempo que eu escrevi, vida presente. E existências anteriores. Oi? Você já achou o pior, né? Você tem que falar mais inteiro. Mas não tem problema não. Então a gente tem as causas das aflições na vida presente e na vida passada. Na vida presente, em muitas ocasiões, quantas vezes a gente não se repara que nós nos colocamos, e eu estou fazendo meia culpa, tá, gente? Eu crio sofrimentos. Quantas vezes nós criamos... Obrigada, Mário. Quantas vezes nós criamos as nossas situações de aflições e angústias? É uma reflexão. Quantas vezes nós criamos essas situações? Eu estou muito ansioso porque meu filho ainda não chegou. Eu estou muito ansioso porque descobri que fulano está traindo meu plano. Gente, como eu estou aflito com a vida do outro. Eu estou aflito com a vida do outro. Como eu posso estar aflito com a vida do outro? A vida do outro me diz respeito? A vida do outro diz respeito a quem? Ao outro. A vida diz respeito ao outro. Quantas vezes nós criamos aflições por causa disso? Quantas vezes nós nos preocupamos se fulano está andando de tal jeito, se Beltrano está fazendo... Nós procuramos essas aflições. Nós procuramos essas aflições. Eu procuro tormento, tá, gente? Eu procuro tormento. Eu fiz uma prova agora, procuro. Eu fiz uma prova. Eu fiz uma prova agora e, assim, o resultado final só sai em janeiro. Mãe, eu estou te conversando isso agora, você não sabia disso. Mas eu comecei a pesquisar na internet, as pessoas poderiam ter títulos e passar na minha frente. Aí eu me perguntei, conversando, para que eu estou fazendo isso? Vai adiantar? Tem tanta variável nessa equação que para que eu estou ficando angustiada com isso? Eu tenho controle sobre a vida do outro? Eu estou me angustiando para quê? E assim, é uma angústia que eu preciso controlar. Mas quem é que está pondo essa aflição? Eu. Quantas vezes nós procuramos essas aflições? Várias vezes. A gente procura a aflição o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E assim, faz parte do bom combate nós vencermos as nossas aflições. E eu estou falando também para mim. Eu preciso vencer as minhas aflições. Eu preciso vencer a raiz das minhas aflições. Eu tenho que cortar elas. Eu tenho que descobrir o que me aflige para eu poder combater essa aflição. Eu não preciso sofrer. Vocês não precisam sofrer com aquilo que não está, nem com o que está no nosso controle a gente precisa sofrer. Aquela história. Se um problema tem solução, para que a gente vai se preocupar? Né? Para quê? Se tem solução. Se ele não tem solução, se preocupar para quê? A gente tem que procurar ferramentas para nós não perdermos a nossa tranquilidade, para nós não nos desestabilizarmos. Porque eu estou aflita, eu vou perturbar o meu namorado, vou perturbar a minha mãe, eu vou perturbar meu amigo, e vou sair da minha sintonia mental, eu vou promover minha reforma íntima de que forma? Como que eu promovo minha reforma íntima? Equilíbrio. Oi? Equilíbrio. Através do equilíbrio. E o equilíbrio, ele deve estar presente em todas as situações. Naquela hora que eu estou falando do Beltraninho, todos nós, dentro da casa espírita também, fora da casa espírita,
temos que ter cuidado com o que a gente fala do nosso irmão. Cuidado com o que a gente fala do nosso irmão. Porque aquela coisa, mas eu só estou falando para o bem. Será mesmo? Faz uma meia-culpa. Estou falando para o bem mesmo? Ou eu estou falando porque eu me sinto melhor, estou me sentindo desagradável? O quanto que isso te desequilibra? O quanto isso vai causar desequilíbrio para os lugares que você frequenta, para a sua casa? O quanto isso acontece? Por causa daquela picuinha que você vai arrumar com o seu irmão. Irmão, a gente adora uma picuinha, né? A aflição com o irmão. Nosso irmão é... Meu irmão Márcio, até eu entender meu irmão Márcio me afligia. O irmão Márcio me afligia muito, eu sofria muito. Eu vim para esse mundo para aprender a tolerar o que me faz sofrer. Eu vim para aprender. E a bagunça é uma coisa que me faz sofrer. Essa frase não é sua. Não, Eduardo. Minha mãe me denuncia, nem me deixa parecer brilhante. Mas eu ia falar, você sabe disso. Eu vim para esse mundo para todos nós, né? Viemos para tolerar o nosso sofrimento. E um dos meus sofrimentos é a bagunça. Eu sofro com a bagunça. E eu vim numa casa onde existem alguns bagunceiros, não são todos não. Mas quem é bagunceiro de verdade. E esse meu irmão, que eu amo de paixão, ele me fez aprender a tolerar isso. Né? Porque ele tem uma visão de mundo totalmente diferente da minha. E eu tive que entender isso. Que eu entendo como bagunça, para ele é praticidade, para ele tem uma outra percepção de como lidar com as coisas. E o meu irmão me ensinou isso. Quando eu percebi que eu não vou conseguir mudar ele, né? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não preciso mudar ele. Eu não preciso mudar ele. Não é porque ele não botou a meia dentro do sapato na hora que eu achei que deveria botar, que ele é uma pessoa ruim. Que eu vou fazer um inferno na vida dele, transformar minha vida numa confusão, porque ele não colocou o sapato dentro da meia ou a meia no lugar na hora que eu acho que tem que fazer naquela hora. Então, quantas vezes nós nos afligimos por essas pequenas coisas e o quanto que... Gente, teve um casamento que já acabou por causa das pastas de dente. Vocês já leram essa história? Porque apertava a pasta de dente no meio e deixava a pasta de dente bagunçada, e teve casamento que acabou por conta das confusões que eram geradas a esse respeito. Pasta de dente, não é a pasta de dente, mas é o acúmulo de confusões, de pequenos detalhes que a gente vai se prendendo e transforma a nossa vida numa coisa grande, vira uma bola de neve. Onde que a gente para dessa maneira? Então, esse cuidado com as nossas pequenas aflições, né? E eu repito, eu estou falando isso para mim também, porque eu sou uma aflita, estou trabalhando para não ser mais. Mas o quanto que é importante, por isso que eu falo sobre essa importância da gente trabalhar essa reflexão junto. Né? E o quanto que é importante o companheirismo. No momento em que um amigo, né, que todos nós somos companheiros de jornada, percebe, mas para que isso? Eu acho que nós podemos chegar juntos nessa caminhada e darmos as mãos e seguirmos em frente, né, em passos contínuos e juntos. Para que você está fazendo isso? Com caridade, a gente lembra, né, das passagens do livro dos Espíritos, quando a gente deve saber aquela pessoa que tem razão. Quando pergunta sobre a verdadeira doutrina, e assim, a verdadeira doutrina é aquela que está mais próxima dos ensinamentos de Cristo e que mais leva consigo o homem de bem. E pergunta se a gente não deve chamar a atenção do outro, mediante algum erro. E os Espíritos respondem, sim, devemos chamar a atenção, mas sempre com caridade. Não devemos esquecer nunca a caridade. Fora da caridade não há salvação. Não devemos, a todo momento, faltamos com a caridade no outro. Quando falamos com o outro, estamos mais distantes do mundo de regeneração, para lembrar um tempo atrás. Então, nós estamos mais distantes. E nós estamos nos fazendo infelizes e deixando o outro infeliz. É isso que a gente quer. Não espero que todos saiamos daqui santos, o desejo, mas a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar continuamente isso. Mas é um convite, vamos trabalhar continuamente, vamos evitar nos importunar com o outro, nos importar com a ação do outro, sobre a vida dele.
Não significa que a gente não deve orientar o nosso filho, o nosso irmão, o nosso vizinho, as pessoas que precisam de auxílio. E precisamos continuar praticando a caridade, mas fazermos sempre com amor, se colocando no lugar do outro e não querendo impor a nossa opinião. Falo mais uma vez para mim mesma. Né? Então, nas aflições da vida presente, muitos dos sofrimentos são causados por nós mesmos. Eu, por exemplo, problema no estômago, de repente, é culpa da minha vida passada ou é culpa do monte de Coca-Cola, da linguiça, do macarrão, do não sei o quê? É culpa de quando isso? Eu causei nessa vida um problema para mim que me está trazendo transtorno. Mas existem as aflições advindas de existências anteriores, que são as provas e as expiações. Joana de Ângeles, no livro Cleus, no capítulo sobre origens do sofrimento, ela coloca o seguinte: os sofrimentos humanos podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam, provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. As expiações podem ser atenuadas, não, porém, sanadas. Enquanto as provações constituem formas de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontra antes da queda brutal. Então, se a gente vence uma expiação, a gente só está voltando ao ponto que a gente estava antes de começar a errar. A prova não, a prova já... Né? Então, todo mundo já conhece bem esse significado de prova e expiação. Mais à frente, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê o seguinte, sobre a verdadeira desgraça. E agora a gente vai cumprir, o Evangelho vai definir o que seria essa verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça não é aquilo que os homens imaginam. Eles veem a infelicidade na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio da criança que sofria, nas lágrimas, na angústia da traição. Mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que no próprio fato em si. Um acontecimento feliz que depois trará consequências desastrosas é pior do que um acontecimento infeliz que inicialmente causa um grande desgosto, mas que depois acaba produzindo um bem. No livro Sexo e Destino, é André Luiz, né? No livro Sexo e Destino, tem uma passagem, eu vou dar um spoiler do livro, que a Marita, ela sofre um acidente, ela teve um problema com o pai, e ela fica em coma. Os espíritos estão assessorando já a Marita, né, para fazer a passagem que ela está desenganada, ela viria a desencarnar. E o pai, muito arrependido do que ele provocou para a filha, começa a orar pela filha. O pai cheio de problemas, alcoólatra, traía a esposa, então tinha uma existência muito conturbada. Um evento muito ruim na vida daquele pai em relação à filha levou ele à reflexão do mal que ele tinha feito para a filha. E através da oração e do auxílio, né, de espíritas que foram até seu encontro, foram levando até ele os ensinamentos espíritas sobre a compreensão daquele momento que ele estava vivendo. Enquanto Marita, em coma, o seu espírito ainda preso ao corpo, estava sendo orientada pela espiritualidade a compreender aquele momento. Naqueles breves momentos em que Marita ainda estava presa ao corpo, ela conseguiu perdoar o pai. E o pai, dali em diante, se transformou. O pai, dali em diante, se transformou. Foi um acontecimento terrível, mas que provocou a transformação daquele homem para uma pessoa melhor. Seria melhor que não tivesse passado por essa desgraça? Claro que sim, mas foi através dessa dor imensa que ele passou que ele conseguiu dar um passo adiante, se transformou numa pessoa melhor, buscando a transformação da sua outra filha e da sua esposa e de outras pessoas que estavam ao seu redor. Então, aquilo que nos parece de uma forma imediata como terrível, minha vida vai acabar, a gente, a Joana pergunta, o que essa dor vem nos ensinar? Em plenitude também, né, mãe? O que essa dor vai nos ensinar? Né? A gente não tem que ter a síndrome da Poliana,
ou desse conceito cristão, judaico-cristão ocidental, que só através do sofrimento a gente precisa sofrer, esse autoflagelar para a gente conseguir a salvação. Não é o autoflagelo, é a compreensão que a maneira que nós lidamos com as nossas provas e as nossas expiações é que vão nos conduzir a um caminho do bem. Esse livro, falar nisso, ele tem todo ele em áudio na internet. Pra quem não gosta de ler, tem uns áudiozinhos, é maravilhoso. É verdade. Eu tinha esquecido disso. Não tá divertindo. É só botar no Google, tem eu esqueci o nome agora da página, que tem todo ele, você pode baixar e ficar escutando, tem os capítulos em áudio, maravilhoso. Também com a Deusa Nogueira na Rádio Rio de Janeiro, não acabou ainda não, né, mãe? O estudo do sexo e destino. Não. Que ele termina lindamente também, tem a última parte também, né? Mas está tendo ainda estudo sobre esse livro na Rádio Rio de Janeiro. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, se coloca o seguinte: somente provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, assim, a gente tem que saber suportar as nossas provas. A gente tem que saber suportar as nossas expiações. Porque somente provas e expiações bem suportadas vamos ser conduzidos ao reino de Deus. O livro Jesus e a Atualidade, que também é da Joana de Ângeles, no capítulo Jesus e os Tormentos, Joana coloca o seguinte: o amor que se converte em reparação de erros é eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado, ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Mas até no outro livro de Joana, ela acaba complementando essa ideia sobre as expiações, sobre as provas. As expiações podem, isso aqui já tinha falado, né, sobre essa questão da atenuação das provas e das expiações. Ela coloca o quanto que é importante a gente atenuar essas provas e essas expiações. Porque se a gente não atenua aquilo que nos aflige, o que vai acontecer com a gente? O que pode acontecer se a gente não sabe lidar com essa situação? Se a gente cria, se a gente continua alimentando essas dificuldades. Elas vão se repetir, né, como as expiações, mas, né, na nossa existência atual, o que pode gerar essa nossa falta de habilidade para lidar com as aflições, com os problemas? Depressão, angústia. E um exemplo, acho que todo mundo já conhece essa história do copo, né? Todo mundo já conhece essa história do copo. Esse copo está o quê? Ele tem água. Ele está como? Ele meio cheio e meio vazio. Você já tem Algumas pessoas vão dizer que o copo está cheio. Outras pessoas vão dizer que ele está vazio. Quais são as pessoas que dizem que o copo está cheio? Não entendeu? Vou fazer surpresa para você de algum jeito. Quem diria que o copo está cheio? É uma pessoa otimista, né? Ou uma pessoa otimista que bebe pouca água. Quem diria que o copo está vazio? É um pessimista. Mas o copo está o quê? Metade. Está pela metade. Nem pouco mais. Não, está pela metade. A gente precisa. Finge, gente. Quem diria que o copo está pela metade? É um realista. O que nós precisamos ser em relação às nossas aflições? Otimistas, pessimistas ou realistas? Realistas. Tem uma frase, eu me nesse mesmo livro que eu encontrei essa poesia do Casal Vazio, também me acompanha há alguns tempos, eu estou ficando velha mesmo, né? Fazendo referências de bem antigo. Que diz o seguinte, eu não lembro o autor, que o otimista se queixa do vento. O pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas. A gente precisa ajustar as velas das nossas aflições. Precisamos ajustar as velas da nossa... Marcele, você precisa ajustar as velas das suas aflições. Mãe, você precisa ajustar as velas das suas aflições. Mário, todos nós precisamos ajustar as velas das nossas aflições. Nós temos as ferramentas para isso. Se nós não conseguimos sozinho, a gente pede ajuda.
A gente pede ajuda para um amigo, a gente pede ajuda na casa espírita, a gente pede ajuda a um médico. Nós precisamos, para ajustar as nossas velas, de ferramentas. E se nós não temos as ferramentas sozinhos, peçamos ajuda. Que a gente consiga ter consciência, que a gente consiga pedir ajuda. Existe algum momento que essas angústias elas se tornam físicas. A gente precisa de ajuda para cuidar do nosso corpo. Oi? E você falou agora de passar pelas aflições, aí lembrou de uma coisa que eu vi no sábado. Tem uma família ali que fica tá na rua, ali perto da estação de Gênero Rubens Fraga, na Pavuna. Tem 3 crianças pequenas. Enfim, mas é uma coisa, questão temporária, acho que eles perderam a casa, o pai trabalha, está questão reciclado. Aí no sábado eu passei por eles, eu achei a coisa mais linda. O pai estava imitando, eles carro reciclado, estava imitando Chaplin. Um pedaço de cabo de vassoura, as crianças morrendo de rir, gente. É transformar uma situação Eles estão difícil. passando, ele, tudo bem que ele está tentando lá, enfim, a sair, a criança, enfim, pode ficar na rua, né? Não vamos entrar nesse detalhe social, mas a questão de como eles estão passando ali, podia estar ali com cara de triste, arrasado, todo mundo, porque está naquele momento de aflição extrema, que pra mim é o extremo da aflição, você estar na rua com crianças. Mas ele estava imitando chato e estava rindo todo mundo. Dá um pouco de alegria no momentos tão difíceis, né? Quando eu olhei, eu falei, gente, mas eles estão tão felizes. E é muito difícil, às vezes, a gente entender o motivo dessa felicidade em situações tão difíceis, né? Como que ele pode ser feliz? Na verdade, a gente tem que perguntar como que ele não pode ser feliz. Mas acho que a gente tem que fazer essa pergunta. Como não se pode ser feliz com tanto que a gente tem? A gente tem tanto. Aquele filme da vida de ela, né, que aquele pai, né, lá naquela situação. Tadinha princesa. A minha mãe lembrou desse filme quando eu contei a história pra ela. Eu lembrei daquele filme A Procura da Felicidade. Também são exemplos que de transformar um momento difícil, transformar uma tragédia, não transformar, caminhar com leveza sobre a tragédia. Isso. Transformar a tragédia num momento onde você pode mostrar para o outro, nós podemos fazer diferente, nós não precisamos sofrer a todo instante. Até porque sempre vai ter uma situação mais difícil, sempre pode haver uma situação mais difícil. Como a gente vai combater isso? Em alguns casos, a gente não consegue combater. Essas aflições, elas não ficam restritas aos desejos, elas se tornam o que o Evangelho chama de melancolia. E quando a gente lê a definição de melancolia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente lê a definição de depressão, que a Organização Mundial da Saúde coloca, a gente vê o quanto que são termos que são semelhantes. A melancolia de ontem é a depressão hoje. E a gente percebe o quanto que esses problemas relacionados à depressão são antigos, eles são citados desde períodos antes de Cristo. Mas somente durante um tempo ele não foi considerado como doença da mente, e a partir do século XIX, com o advento da psiquiatria, da psicologia, ela foi constatada como doença. A depressão, a ansiedade, esses transtornos emocionais passaram a ser considerados como doenças passíveis de tratamento médico, sim. A gente tem uma questão espiritual, mas a gente sabe quanto que o espiritual pode se materializar em doenças físicas à medida que você se angustia de tal maneira, ou você vai absorvendo aquela situação de uma maneira bem intensa. Deixa eu falar uma coisa rápida. A gente vê, assim, por exemplo, há pouco tempo a gente viu na televisão o padre Marcelo Rossi falar que teve depressão. Agora, mais recentemente, o padre Fábio de Mello, ele falou da doença, que ele teve muitos problemas por causa da depressão. E nós, da doutrina espírita, a gente frequenta outros casos, conhece outras pessoas, muita gente acha que porque a gente tem paz, a gente tem água na climatizada, a gente tem a assistência fraterna, a gente tem muitos recursos, mas a gente também tem que saber que o nosso companheiro da nossa casa, do nosso vizinho, também pode ter, e muitas das vezes a gente acha que ele não está agindo corretamente como a doutrina ensinou, e ele tem essas coisas assim, porque nós não somos melhores do que ninguém, não. Nós somos que não iguais. deveriam ter, né? Não deveríamos ter ninguém, nem católico, nem muçulmano, nenhum. Mas
a gente vê, eles assumiram, como outras pessoas já publicamente já assumiram a doença, para mostrar que as faculdades, elas estão aí fazendo atendimentos assim, com custo baixíssimo, muitas das vezes grátis, e tem muitas instituições como o MAP, né, o Movimento de Amor ao Próximo, que faz atendimento com a clínica, como é que se diz? Eles falam não, assim, multidisciplinar, né? Ajunta o reiki, ajunta o psicólogo espiritual, né? O espiritual, o físico, e nós devemos incentivar, porque às vezes dentro da nossa casa, o nosso filho, o nosso irmão, está com a doença e a gente não sabe. Eu tive um aluno, o Jorginho, um menino maravilhoso, filho de uma família, como é que se diz? Religiosa, todo mundo na missa todo domingo. Quando a gente chegou, aluno nosso, frequentando ali, jovem, maravilhoso, chegamos, se suicidou. É doloroso demais. Assim, para a gente que é professor daquela criança, que não é criança, ele estava com 19 anos, é como se a gente perdesse um filho nosso mesmo. É doloroso. E a gente está aqui, assim. E assim, é importante o que a minha mãe está falando, porque assim, a gente vê o quanto que as doenças da alma se tornam físicas. Né? Então, assim, lembra um pouco aqui a página de abertura do livro Fonte Viva e a poesia do Caso do Vazio. A angústia me leva ao extremo. Eles falam do suicídio, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. O suicida não quer acabar com a vida, ele quer, achando que acabou com a vida, a dor vai cessar. Então, o que ele quer, na verdade, é acabar com a dor. E eu lendo alguns trechos do livro de Joana, ela se inspira muito em Carl Jung, que é um pesquisador da mente. Ele viu várias teorias e ela se inspira muito na obra dele, nas suas obras. E o Jung, que trabalha clinicamente, né, começou, a mãe fala com muito mais propriedade desse assunto do que eu, trabalha clinicamente essa questão dos problemas da mente, ele coloca uma coisa muito interessante. O homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando. Aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. O que o Jung está querendo dizer aqui? Você precisa procurar um médico, você precisa procurar socorro, mas a gente precisa aprender, a gente precisa superar o sofrimento. E nós temos a lição mais velha e sublime há 2000 anos. O Cristo crucificado nos deu todas as lições que nós precisamos aprender para lidarmos com o sofrimento. Ele nos deu isso. Então a gente precisa entender que as doenças, as aflições da alma, elas têm as causas e as consequências da vida presente. Elas podem se materializar fisicamente. E elas têm uma causa que a gente não consegue lidar de maneira adequada com os problemas, porque a gente não segue os ensinamentos de Cristo. Tem aquela história famosa de Chico, quando Chico estava muito angustiado, estava dizendo que estava muito triste, deprimido, e Emmanuel disse, olha, você está triste? Vai atender os pobres, você vai ver o que é tristeza. Mas isso não significa que nós não precisamos procurar médico. O médico é muito necessário. A gente precisa saber associar as duas coisas. A gente tem que lembrar principalmente, a gente tem que lembrar fundamentalmente da lei de conservação, tá? No Livro dos Espíritos. A lei da conservação é básica, desde animais até nós, seres humanos. Passando por algumas plantas, elas têm o instinto de conservação da própria vida. E nós temos ferramentas para isso. Se você está com uma doença, se você está com um problema no estômago, você não vai procurar o médico? Você não vai procurar o gastro? É uma ferramenta que você tem para cuidar do seu problema do estômago. Se você está com um problema emocional, você tem que procurar um médico que cuida do seu problema emocional, que é o psicólogo e o psiquiatra. Não é médico de maluco, é médico que atende os problemas da alma. São eles que vão nos conduzir ao caminho, nos ajudar a conduzir ao caminho que a gente deve seguir.
Né? Então, assim, lembrar que a gente precisa associar tanto o ensinamento de Cristo e nos casos mais extremos, onde a doença já se manifesta fisicamente no nosso corpo, a gente procurar sim o auxílio médico. Porque sozinho, dificilmente, não estou dizendo que é impossível, mas pode ser mais difícil. É importante procurar auxílio. Se estamos sofrendo e não conseguimos mais seguir em frente sozinhos, que a gente consiga pedir auxílio. Peçamos auxílio para aquela pessoa que você tem mais intimidade, procura um médico escondido na internet, mas não nos deixemos afundar nos desesperos. Para encerrar, eu só vou falar mais uma coisa, que são os dados da Organização Mundial de Saúde sobre o suicídio e a depressão. De acordo com, busquei no site da Organização Mundial de Saúde, e diz o seguinte: a depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Além disso, pessoas com depressão normalmente apresentam vários dos seguintes sintomas: perda de energia, mudanças no apetite, aumento ou redução do sono, ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não valem nada, culpa ou desesperança, pensamentos de suicídio ou de causar danos a si mesmas. A depressão pode afetar qualquer pessoa, não é um sinal de fraqueza. É um transtorno que é tratável por meio de psicoterapia, medicamentos antidepressivos e através de socorros que a gente conversou aqui. Para encerrar, já que eu tenho hoje mais tempo do que eu costumo deixar para o final, eu encontrei uma poesia de Maria Dolores que fala sobre a nota de fé. E ela vai encerrar, Maria Dolores vai encerrar muito melhor do que eu essa questão sobre a ansiedade e as causas dela, né? Então, Maria Dolores nos coloca o seguinte: nota de fé. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso da fé e a cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas. Mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende uma nova luz. Conflitos, problemas e lutas nas sendas por onde vamos são lições que precisamos a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus. Olha o charco que se aflora, pensa na noite e na aurora e guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria e ameaça. Depois é chuva que passa. Frutos ganhando apogeus. Se sofres hoje, não te esqueças que amanhã, o espaço vindo, o dia virá mais lindo, brilhando na mão de Deus. Obrigada a todos. Então, nós passamos juntos essas reflexões e consigamos caminhar juntos, nos auxiliando como irmãos que somos em Cristo. Obrigada pela oportunidade.